Capabilidade é um aportuguesamento da palavra capability e se refere à avaliação da capacidade de um processo de fabricação de gerar resultados dentro dos limites de tolerância estabelecidos em projeto, né, para a fabricação de determinado produto. Portanto, avaliar a capabilidade significa avaliar a chance de o processo gerar não conformidades e com o objetivo, então, de minimizar a chance de não conformidades essas que terão impacto no desempenho do produto a ser fabricado, impacto na produtividade das operações de produção. Portanto, a avaliação da capabilidade é um passo importantíssimo desse projeto do processo de fabricação, da engenharia da qualidade de processos de fabricação. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como avaliar capabilidade, usando índices de capabilidade, usando gráficos de controle para a coleta de dados e avaliação da capabilidade. Se temos que avaliar se determinado processo de fabricação consegue atender uma especificação de projeto desse produto, então a gente tem que avaliar se o processo, com a sua variabilidade natural, atende adequadamente essa especificação de projeto, né? Então, para isso significa avaliar a capabilidade, calcular índices de capabilidade, avaliar qual que seria o PPM gerado por esse processo. Então, portanto, o índice de capabilidade, ele é um indicador, é adimensional e relaciona essa variabilidade natural do processo com a variabilidade máxima aceitável para aquele produto, conforme especificado em projeto. Então, existem dois índices que são normalmente usados, mais importantes, o CP e o CPK. O índice CP, ele considera a relação entre a faixa de tolerância e essa dispersão natural do processo, quantificada por 6 vezes o desvio padrão do processo. Dá para perceber com isso que se um processo tiver com essa dispersão descentralizada em relação à faixa de tolerância, o CP não vai captar essa condição, né? Então, nesse exemplo, dá para a gente perceber. Então, o processo tem uma unidade de desvio padrão igual a 2, não é? A faixa de tolerância é de 12 unidades e, portanto, o CP vai ser igual a 1, independente de onde tiver essa dispersão. Então, portanto, a gente pode ter um índice de não conformidade PPM bem acentuado para um CP não tão baixo assim. Já o índice de capabilidade CPK, esse sim considera essa descentralização. Então, CPK, ele é calculado como sendo o mínimo valor entre duas formas de cálculo, entre dois cálculos, né? Então, um deles considera o afastamento do resultado médio em relação ao limite inferior e o outro o afastamento do resultado médio em relação ao limite superior, né? O menor dessas duas diferenças, né, a menor dessas duas diferenças, vai ser usada para o cálculo do índice de capabilidade CPK. Então, se a gente, nesse mesmo exemplo, né, em que o CP foi igual a 1, calculando o CPK, a gente vai ver que o CPK é igual a meio. Por quê? Porque o resultado médio está descentralizado, está no valor 7 dessa faixa de tolerância, que vai de 4 a 16, portanto, a menor diferença é com o limite inferior, não é? Então, 7 menos 4, 3, dividido por 3 vezes o desvio padrão, nos leva a um CPK igual a meio. Então, essa é uma situação em que a gente tem um CPK diferente do CP. CPK menor do que CP, o que significa que o resultado médio não está no centro da faixa de tolerância. Isso é uma indicação importante, por quê? Porque normalmente esse
é um ajuste mais fácil de se fazer, não é? Levar o resultado médio mais próximo para o centro da faixa de tolerância é um ajuste do processo que melhora muito o resultado, diminui muito essa chance de não conformidade. Só para a gente ter uma ideia disso, então nesse nosso exemplo, se a gente quantificar essa chance de ppm, não é? Então, primeiro nesse processo descentralizado, calculamos esses limites, não é? Na nossa variável z, o z do limite inferior, o z do limite superior, não é? Chegamos a esses valores. Quando a gente consulta a tabela de z, a gente vê que a chance de não conformidade para uma situação como essa é da ordem de 67 mil partes por milhão. Se a gente centralizar os resultados desse processo de fabricação, conseguir levar o valor médio para o centro do intervalo de tolerância, a gente, de novo calculando os valores de z e a probabilidade, vamos chegar a um valor, né, uma chance de o processo gerar não conformidade muito pequena, né, da ordem de 2.700 peças por milhão. Uma observação importante é que a gente está falando sobre situações em que a especificação de tolerância ela é bilateral, né? Então, nesse caso, a gente procura jogar o resultado médio para o centro desse intervalo de tolerância. Mas existem situações em que a tolerância é unilateral, ou seja, a gente define um desvio máximo. Então, por exemplo, num erro geométrico, num erro de cilindricidade, não é? A tolerância estabelece um teto, um valor máximo. E nesse caso, portanto, para melhorar essa conformidade do processo, a gente vai tentar reduzir ao máximo o erro geométrico, ou seja, melhorar o processo de tal forma a reduzir esse erro, jogar o resultado médio dessa dispersão, né, o mais próximo possível do zero, não é? E nesse caso, o cálculo do CPK, ele vai sempre considerar esse limite máximo de variação para essa característica. Então, vai ser a diferença entre o resultado médio e esse limite máximo. Importante dizer que o índice de capabilidade, o atualmente esperado pelas essas indústrias que são referência em controle da qualidade, indústria automotiva, linha branca, linha marrom, informática, o índice esperado dos seus processos, dos processos dos seus fornecedores, é um CPK de 1,33. Um CPK de 1,33 é um CPK que a gente obtém quando essa distância entre o resultado médio e o limite inferior ou superior corresponde a 4 unidades do desvio padrão, né? Porque com isso, então, a gente vai chegar num CPK de 4 dividido por 3, 1,33. Numa situação como essa, se a gente calcular a chance de não conformidade, é muito baixa, é da ordem de 70 peças por milhão ou 35 numa tolerância unilateral. Portanto, é um alto índice de qualidade, um baixíssimo índice de chance de geração de não conformidade, né? Então, portanto, é uma referência importante. E, de um modo geral, um CPK maior do que 1, ele é recomendado. Outro ponto importante, como calculamos o CP e o CPK? Ou, melhor dizendo, qual que é essa estimativa de desvio padrão que é usada para o cálculo do CP e CPK? De novo, aqui a gente trabalha com a variação dentro das amostras e a gente trabalha com amostras pequenas, de novo usando aquele conceito de subgrupos racionais, amostras pequenas, não é? Aonde a variação, não é, dentro da amostra vai ser principalmente por causas aleatórias, não é isso? Portanto, a gente pode usar para o cálculo de desvio padrão aquela mesma expressão de cálculo que usamos quando construímos gráficos de controle, ou seja, baseado na amplitude dos resultados dentro de cada amostra, usando essa constante de 2, que varia em função
do tamanho da amostra. Não é? Então, vamos considerar um exemplo de cálculo de índices de capabilidade. Então, vamos pegar um exemplo um pouco diferente, que é o envase de leite. Isso se aplica para o envase de qualquer produto, líquido ou sólido. Não é? É importante controlar esse conteúdo. Por quê? Um conteúdo muito abaixo daquele valor declarado no rótulo lesa o consumidor e coloca o produtor em risco de multa. Um valor muito acima daquele declarado no rótulo é prejuízo para o fabricante, portanto não é interessante. Então é importante controlar esse volume. Então imagine que a gente põe esse processo para rodar e a gente vai lá e colete amostras pequenas de tamanho 5 em intervalos de meia e meia hora. Temos esses resultados, com esses resultados calculamos o valor médio, né, de cada uma das amostras, as médias amostrais, as amplitudes amostrais, temos as médias das médias, temos a amplitude média, com a amplitude média calculamos o desvio padrão, essa estimativa de desvio padrão, sabemos quais são essa especificação, limite inferior, superior, portanto, conseguimos calcular o CPK, né, e nesse caso, como o resultado médio está muito próximo do centro da faixa de tolerância, chegamos a um CPK de 0,68, calculando o CP, de novo, nós vamos ter um resultado muito parecido também, igual, né? Então, ou seja, o CP está igual ao CPK, apesar da baixa capabilidade, né? O CP-CPK abaixo de 1, o processo está centralizado, não é? Então, essa é a conclusão que a gente chega lendo esses indicadores. Mas, no entanto, se a gente construir um gráfico de controle com esse mesmo conjunto de resultados, a gente vai ver, sim, que a variabilidade, não é, dentro das amostras está razoavelmente estável ao longo de todo esse intervalo de tempo em que as amostras foram coletadas. No entanto, as médias das amostras estão variando. Não é? Apesar da média das médias estar muito próximo do centro do intervalo de tolerância, a gente percebe claramente, pelo gráfico das médias, que existe uma tendência decrescente dessas médias amostrais, ou seja, o processo está instável, né? Então, tem alguma coisa especial causando essa instabilidade, talvez um entupimento, um lento entupimento desses bocais de alimentação do envase. Só o índice de capabilidade, ele não revela completamente essa capabilidade do processo. E o uso de gráfico de controle, de novo, nos ajuda a revelar esse comportamento do processo e ter uma avaliação mais completa da real capabilidade do processo de fabricação. Tem outros índices que podem ajudar a revelar essa situação mais completa, que é o PP e o PPK. Bom, as fórmulas para o cálculo do PP e do PPK são exatamente as mesmas. O que muda é essa estimativa de desvio padrão. E, nesse caso, a estimativa de desvio padrão considera o conjunto total de dados como uma única amostra, não é? Então, usado em conjunto com o CP e o CPK, aí sim, ele vai revelar uma possível instabilidade do processo, sem mesmo a gente ver e interpretar um gráfico de controle, né? Então, de novo, nesse exemplo do leite, se a gente pegar todo o conjunto de dados, a gente vai chegar, obviamente, na mesma média das médias, não é? Dos 90 resultados, mas se a gente calcular o desvio padrão considerando esses 90 resultados, chegamos a um desvio padrão maior, não é? Que é o indicativo dessa instabilidade do processo. Ao calcular o PP e o PPK, chegamos em valores menores, não é? Tanto para o PP quanto para o PPK, o que nos indica que o processo está instável, né? Ou seja, porque o PPK é menor do que o CPK
o que significa que esse desvio padrão global é maior, o que significa que existe uma instabilidade que está gerando essa variação. E nessa situação de instabilidade revelada pelo PPK, a indústria automotiva, não é, baseada na norma QS 9000, estabelece um PPK mínimo de 1,67, ou seja, ela torna a exigência mais rigorosa. Neste vídeo vimos novamente a importância de gráficos de controle para avaliação da capabilidade de processos. Veremos no próximo vídeo algumas limitações dos gráficos da média e da amplitude. Até lá, pessoal!